amor, pra mostrar a verdade. Comece a viver, aproveite a viagem. A vida não é tão grande assim, estamos só de passagem. Só queira viver, só queira sentir mais amor na bagagem. Te encontro todo sem olhar no professor. Vem guardar no coração que joga água viva. Vem dançar, ser feliz, sem julgar o acredito. Vem guardar nos princípios o amor da vida. Viver o amor, sentir o amor intensamente. Nos amor, viver o amor, sentir o amor intensamente. Vamos para a verdade, comece a viver. Aproveite a viagem. A vida não é tão grande assim, só de passagem. Só quero viver, só quero sentir mais amor na bagagem. Te encontro como sem olhar no teu bem guardado no coração que joga água viva. Vem dançar e ser feliz sem julgar o acredito. Vem guardado nos princípios o amor da vida. Viver o amor, sentir o amor intensamente. Sejam todos bem-vindos a mais uma Quarta de Graça. Estamos ao vivo para o mundo. E aí, Caio, Alex, Matheus como nosso convidado especial da noite. Acho que vocês desativem o microfone. Que ativem, né, o microfone. E aí, pessoal, boa noite, tudo certo? Boa noite. Boa noite. Caio, como é que tá Cajueiro? Rapaz, tá bom, viu? Tá bom que só. Agora a gente passou um dia muito frio aqui, nevou muito hoje. Foi? Mas, graças a Deus, agora tá melhor. O clima tá melhor. Alex, e aí, Alex, como é que tá esse Canadá? Tá bem, graças a Deus. Hoje é um dia especial para mim, para minha esposa, né? E para minha família, né? Que hoje eu tô completando mais um ano de casado com minha esposa, né? Exatamente hoje, né? E eu sou muito grato a Deus por isso, né? São quase 28 anos de convivência. E se não fosse Deus fazendo a diferença em nosso relacionamento, eu acho que eu não estaria aqui, né, externando essa minha felicidade para todos aí presentes. Deus é bom, Deus é muito bom. Que legal. E nós estamos com um convidado especial nessa noite, que é Matheus. Olá, Feliciano. pessoal. É parente Isso. de Marco Feliciano, não? Graças Todo a mundo Deus, pergunta não. isso. Não. Graças a Deus, não. Graças a Não, Deus, não. não. E aí, Matheus, seja bem-vindo. Obrigado. É um prazer que você esteja aqui. Pode falar aí, meu amigo. Para quem não me conhece, eu sou o Matheus, tenho 24 anos, sou sobrinho de Alex, que me convidou para estar aqui hoje. E sou um membro normal da Igreja Presbiteriana e estamos aí. Tamo junto. Tio ama tanto, tio ama tanto, tio ama tanto. Pro mundo inteiro ouvir. Tio ama. Matheus, chega um pouquinho mais para a tua esquerda. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Aí, Alex, dá um beijinho, Alex, agora. Olha. Tio ama tanto. É orgulho de titio. Tio ama tanto. Que bacana. Que bom estar aqui para falar do Evangelho de Cristo, falar do amor de Cristo, né? Da palavra de forma simples, mas bem objetiva, bem direta. E, Matheus, o assunto que você
tem para trazer para a gente hoje sobre suficiência de Cristo. É um conteúdo bem bacana, né? Alex, tem algo para falar aí antes de Matheus falar? Tem algo? É um tema bastante simples, contudo, né, bem atual. A gente vai ver que se reflete hoje em certas doutrinas e na vida da gente. E eu acredito que a gente vai aprender um pouco mais hoje com o Mateuzinho aí sobre o que o apóstolo Paulo nos deixou de legado, né, para a nossa vida cristã, a nossa caminhada, né, que haja mudança de mente ao final. Antes de começar, a gente poderia ouvir um louvor, Caio? Estou com saudade do seu violão aí, da sua voz. A gente consegue adorar? Então, Vamos embora. Vamos arrochar? Bora. Vamos lá. Alguma coisa que tenha a ver com hoje, né? Esse tema. Eu não preciso ser conhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim e que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. Fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me faz, tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser conhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim, que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me faz, tua presença é meu prazer. Só tua graça me faz, tua presença é meu prazer.
É isso. Aí. Isso aí, Caio. Tua graça me basta. Só É o tua que graça, basta, né? só tua graça me basta. Às vezes a gente quer anexar crenças e subterfúgios, né, para deixar mais palpável algo que tá ali e é gratuito, né? E acho que da natureza humana buscar sempre algo mais palpável. Tomé, para mim, é um exemplo de descrença, o que já está na frente da gente, uma dúvida, né, sobre o que está ali, totalmente disponível para a gente. E a gente insiste em encher de penduricalho as coisas que já estão bem simples e postas, definidas para a gente. Beleza. Vai lá, Matheusão. E aí, Matheus? A noite é Toma tua. aí. Vamos lá. O tema de hoje, como vocês puderam ver no vídeo de divulgação, é suficiência de Cristo. E para tratar sobre esse tema, eu acho que a melhor passagem, o melhor livro da Bíblia que trata exatamente sobre quem é Cristo e o que é que ele faz é a Carta de Colossenses. Então, hoje a gente vai estudar brevemente uma passagem da Carta de Colossenses para entender como o apóstolo Paulo ele dava respostas para as pessoas que tinham dificuldade em entender como Cristo ele era suficiente não só para a salvação, como também para a nossa vida normal, vida cotidiana de um cristão já salvo. Então, para a gente estudar esse tema, a gente vai ler o texto base de hoje vai ser Colossenses capítulo 3, versículo 12 até o versículo 17. Só que para que a gente possa compreender de fato esse texto, é importante que a gente tenha uma noção sobre o contexto geral da carta. Porque toda vez que a gente lê um texto da Bíblia, a gente tem que se preocupar com pelo menos duas coisas. Uma é qual é o gênero literário em que aquele texto está localizado. Existem passagens da Bíblia que são poéticas, outras que são históricas, outras que são apocalípticas, como o próprio livro de Apocalipse e passagens do livro de Daniel, e existe o gênero epistolar, que é o gênero no qual esse livro de Colossenses se enquadra. Como uma epístola, como uma carta, ele é bem diferente de outros textos, como, por exemplo, os textos narrativos dos evangelhos. Por quê? Porque uma carta é basicamente uma argumentação. O apóstolo Paulo, quando ele escrevia uma carta, ele estava querendo resolver problemas concretos que já existiam nas igrejas cristãs do primeiro século. Então, todas as cartas do apóstolo Paulo servem para resolver algum dilema real, concreto, que está acontecendo naquela época. E por mais teológica que seja a carta, toda a argumentação ela é utilizada em prol de solucionar esses problemas. Então, para que a gente possa entender uma parte de uma carta, a gente precisa entendê-la completamente, porque cada parte dela faz parte de uma estrutura geral, uma argumentação completa que dá sentido tanto ao todo como a cada parte isoladamente. Então, para a gente entender essa parte, eu queria começar esclarecendo 3 coisas sobre a carta aos Colossenses. A primeira coisa que é bom a gente saber dessa carta é que o apóstolo Paulo não conhecia a igreja que ficava em Colossos. Nessa época, o apóstolo Paulo estava preso em Roma e ele descobre os problemas que há nessa igreja, não pessoalmente, mas por meio de um obreiro chamado Epáfras, que vai dizer para ele quais são esses problemas na prisão. E na prisão ele escreve uma carta da Epáfras, para Epáfras devolver essa carta aos Colossenses e para que eles leiam lá. A gente pode ver o nome desse obreiro, que provavelmente foi quem fundou a igreja dos Colossenses. No capítulo 1, versículo 7, o apóstolo Paulo vai falar assim: segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e, quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Então foi esse Epáfras que fundou a igreja de Colossos, descobriu as heresias que estavam lá e foi relatá-las a Paulo na prisão. Na prisão, Paulo escreve uma carta
tratando especificamente desses problemas. E qual era o problema que havia na igreja de Colossos? Essa é uma questão muito interessante. A gente não sabe exatamente quais são todos os problemas que havia na igreja de Colossos. Tanto é que os teólogos, ao estudar a carta, definem essa heresia que há lá de a heresia de Colossos, porque ela, na verdade, não é uma heresia única, mas uma salada de frutas de várias correntes que se misturam, que se sobrepõem e que confundiam as pessoas daquela época. Mas quais são essas heresias que se juntavam e misturavam as pessoas? A gente vai ver isso mais para frente. Mas, basicamente, há pelo menos 4 heresias que os estudiosos, ao analisar a carta, conseguem identificar a partir dos problemas que Paulo relata. Uma delas é o gnosticismo, a outra é o misticismo, o legalismo e, por último, o ascetismo. Essas 4 heresias estavam contaminando o evangelho que tinha chegado aos colossenses e estavam deturpando o modo de viver cristão que eles tinham recebido de Epáfras, por meio de Paulo, que provavelmente foi quem evangelizou Epáfras. Mas para resolver esse problema, para resolver essa heresia, qual é a argumentação de Paulo? Como é que ele vai enquadrar essa questão e dar resposta cristã para ela? A gente tem uma síntese dessa ideia de Paulo no versículo 9 do capítulo 1. Podemos ler assim, no versículo 9. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. O que é que Paulo está dizendo aqui? Ele está fazendo uma oração a Deus e relatando essa oração aos colossenses, dizendo que ele ora a Deus para que os colossenses tenham o conhecimento de Deus, mas que transbordem esse conhecimento. Isso daqui é uma metáfora que Paulo usa para um problema que os colossenses estão tendo. Qual é esse problema? Eles criam em Cristo. Paulo lhe deixa claro no começo da carta que considera os colossenses irmãos. Então, para Paulo, eles eram já salvos. Eles criam em Cristo, acreditavam no Evangelho, mas o conhecimento que eles tinham do Evangelho estava localizado apenas no aspecto de salvação. Eles não conseguiam pegar o Evangelho e aplicá-lo a todas as áreas da vida deles. Essa ideia de pegar o Evangelho e aplicar a toda a sua vida é o que Paulo chama de transbordar. Transbordar do conhecimento de Deus. E esse tema de conhecimento é muito importante, porque uma das heresias que Paulo vai tratar, que são os gnósticos, eles têm uma visão bem deturpada do conhecimento. Mais para frente nós vamos ver isso de maneira mais detalhada. Só que antes de Mateus, pode se interromper? Oi, claro. Pessoal, o assunto é importante. Vamos multiplicar essa informação. Então, quem tiver no Instagram, compartilha lá com o seu público. Quem tiver no Facebook, compartilhe o link. Vamos fazer o convite para as pessoas que precisam ouvir a respeito do assunto. O Mateus está aí dedicando um tempo de qualidade dele aí para passar a palavra de Cristo. Muito bacana. É um assunto importantíssimo, né? Mateus, desculpa ter interrompido. Nada. Agora mesmo, vamos pegar, ó, tá no Instagram, ó. É só apertar nesse aviãozinho aqui e compartilhar para 10 amigos aqui da lista. Vamos multiplicar, vamos chamar a gente aqui para a live. Vai, Mateus, continua aí, amigo. Vamos lá. Uma coisa interessante da carta é que antes de Paulo enquadrar todas essas heresias que estão assediando os colossenses, antes dele fazer isso, ele vai colocar qual é a posição dele. Qual é a visão de mundo que os cristãos têm? Essa ideia de visão de mundo ela é muito comum hoje e se chama de cosmovisão. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar desse termo. Ele se tornou muito popular, principalmente nos ambientes filosóficos, de discussões políticas. E o que Paulo faz aqui é fundamentar a cosmovisão cristã. Como é que os cristãos leem o mundo? A partir de que pontos de partida? Ele vai dedicar a segunda metade do capítulo 1 a estruturar essa cosmovisão cristã. Só que para os fins dessa live,
a gente vai se focar em uma parte só dela, que resume o que ele quer falar e nos ajuda a entender o texto que nós vamos ler mais à frente. Então, a gente vai ler rapidamente o capítulo 1, versículo 1 até o versículo 17 até o versículo 19. Aqui, Paulo está dizendo quem é Cristo. Quem é Cristo? Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. O que Paulo revela aqui é algo extremamente profundo para qualquer pessoa que se dedica a um trabalho intelectual do ponto de vista cristão. Por quê? A finalidade mais última de qualquer filosofia é entender a estrutura da realidade e localizar cada coisa que existe dentro dessa estrutura. A gente chama isso de dar a natureza das coisas. Quando você diz a natureza de algo, você quer indicar em que categoria algo se enquadra na estrutura geral da realidade. O que Paulo está falando aqui é qual é o fundamento da estrutura de tudo que existe. A gente sabe que Deus criou todas as coisas. E já em Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, 2, a gente também sabe que o Espírito pairava sobre as águas. Mas muita gente não percebe que não só Deus Pai, o Criador, e o Espírito Santo estavam na criação, como também Cristo estava na criação. E como é que Cristo estava na criação? No Evangelho de João, que foi escrito muitos anos depois dessa epístola aos Colossenses, João já começa falando, né? Que ele é o verbo de Deus, por meio do qual foram feitas todas as coisas. Então, Cristo também estava na criação. Deus criou o mundo, o Espírito pairava sobre as águas, e qual era o papel de Cristo na criação? Cristo, ele foi o fundamento por meio do qual todas as coisas existem. Cristo foi o verbo de Deus. Quando Deus fala, haja luz, ele não está dando um verbo. Haja firmamento, separem-se a água da terra. Esse verbo que Deus faz, essa palavra por meio do qual Deus cria as coisas e distingue as coisas na realidade, é Cristo. Então, Cristo é o fundamento de tudo que existe. A gente pode entender da seguinte forma. Imagine que você é um pintor muito famoso e que você restaura quadros. Imagine que você é o maior restaurador de quadros do mundo e o Museu do Louvre pega fogo, queima. E aquele quadro Mona Lisa, né, de Da Vinci, ele é danificado. E contratam você para restaurar esse quadro. Imagine que você gosta muito de uma árvorezinha que tem lá no final do quadro. E por você gostar muito daquela árvore, você pega essa árvore, vê que ela é verde e repinta o quadro todo em tons de verde. Se você fizer isso, você está sendo fiel à intenção original do autor do quadro? Não, não é? Por quê? Porque você está sendo reducionista na sua análise das finalidades da cor do quadro. Quando um filósofo pagão, um filósofo que não é cristão, ou um pensador qualquer, não precisa ser um filósofo, um político, um cientista, etc. Quando ele tenta analisar a estrutura da realidade, ele sempre é inevitável. Pega uma parte dessa realidade e tenta explicar o todo do que existe em função dessa pequena parte. Por exemplo, um marxista, ele pega a economia, que é algo que existe na realidade, e tenta explicar todas as relações do mundo e todos os desenvolvimentos históricos em função do aspecto econômico. Então ele está fazendo uma análise reducionista da realidade, porque ele está pegando algo que existe, algo que Deus criou, que são as trocas econômicas, e usando ela como critério último para analisar tudo. O que Paulo está dizendo aqui é que o critério último para analisar tudo não é algo que compõe o quadro, mas sim a intenção do autor dele. Quem é o autor do quadro, que é o mundo? Cristo. Para que a gente possa entender a pluralidade e a riqueza da realidade, a gente precisa partir de Cristo. Quem Cristo é, como Cristo lê as coisas e como Cristo interage com o mundo.
Essa forma é a forma cristã de ler todas as coisas. E Paulo, ele articula isso no começo de Colossenses, porque ele vai justamente rebater heresias que vão de encontro a isso. Heresias reducionistas, que tentam confundir as pessoas, negando a verdadeira natureza de Cristo. Então, seguindo com a carta, no capítulo 2, ele vai justamente rebater todas essas heresias. Essa carta ela é dividida em duas partes, são bem claras essas duas partes, que é essa parte mais teológica, teórica, e uma segunda parte mais prática. Os versículos chaves que mostram essa passagem de perspectiva da carta é o versículo 6 e 7 do capítulo 2. Bora ler rapidamente. Capítulo 2, versículo 6 e 7. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. O que Paulo está dizendo aqui é que, da mesma forma que nós recebemos a Cristo, ou seja, da mesma forma que nós fomos salvos por meio de Cristo, a gente precisa ser edificado e crescer na fé por meio de Cristo. O Evangelho, Cristo, ele não é só a porta de entrada da vida cristã. Muita gente acha que, ao se tornar cristão, o Evangelho é só a porta de entrada. E que os outros cômodos da casa são coisas mais complexas, mais sérias, mais profundas de entender. Mas, na verdade, não. O Evangelho não é só a porta de entrada. O Evangelho são as paredes, são o telhado, é o fundamento. O Evangelho ele compõe toda a estrutura arquitetônica da vida cristã. E é por meio dele que você vai interagir com o seu trabalho, com a sua família, com os seus amigos, que você vai servir na sua igreja, você vai ter opiniões políticas, opiniões na sua área de atuação. É por meio do Evangelho que nós vivemos. Como Paulo falou, nele foram criadas todas as coisas e nele tudo subsiste, Cristo. Nós não vamos nos ater especificamente à resposta de Paulo a essas 4 heresias que assediavam os gnósticos. Mas eu vou dar um pequeno resumo de qual é o conteúdo dessas 4 heresias para a gente se situar e poder seguir em frente no foco principal da mensagem. A primeira heresia que a gente pode destacar e que era mais presente naquele momento se chamava gnosticismo. Gnosticismo é um termo que vem da palavra grega gnose, que significa conhecimento. O que é que essa heresia falava? Ela dizia que para ser salvo de fato, para uma pessoa não só viver a vida cristã, mas agradar a Deus, ela precisava ter acesso a um conhecimento oculto, secreto, que só alguns líderes iluminados possuíam e que eles é que iriam revelar aos cristãos esse conhecimento oculto e secreto para que, enfim, eles possam viver de maneira agradável a Deus. Por isso que o termo é gnosticismo, conhecimento, porque esse conhecimento oculto era reservado só a alguns privilegiados que dominavam alguns cristãos daquela igreja. Algo interessante também dessa heresia é que eles acreditavam que entre o homem e Deus havia uma espécie de hierarquia celestial. Tanto é que tem uma parte muito famosa dessa carta que a gente não leu, mas que está no capítulo 1, que tem aquela parte, né? Nele foram criadas todas as coisas, principados, potestades, etc. Esses principados e potestades, muita gente interpreta como se fossem demônios e tal, mas na verdade não. Muito provavelmente esses principados, potestades, esses espíritos elementares, é o que esses gnósticos falavam que existia entre o homem e Deus e que você deveria agradar essas entidades angelicais para poder chegar a Deus. E como é que você agradava a elas? Adquirindo esse conhecimento particular. Então, essa é a primeira heresia, gnósticos. A segunda heresia, a mais forte, eram os legalistas. E o que era um legalista? Essa de todas, o legalismo é a heresia mais sofisticada, digamos assim. Por quê? O legalista nada mais era do que o judeu que se converteu ao cristianismo. Perdão, deixa eu beber uma água aqui. O legalista, ele era o cristão, ele era o judeu que se converteu ao cristianismo
e que tinha dificuldade de fazer uma distinção entre as práticas que o distinguiam enquanto judeu e as práticas próprias do cristianismo. Porque, veja, Cristo, ele era judeu, ele foi circuncidado, ele fez todos os procedimentos que um jovem masculino judeu de sua época iriam fazer. Cristo, ele cumpriu toda a integralidade da lei de Deus no que dizia respeito a todas as tradições que haviam na época. Então, havia na mentalidade das pessoas, dos primeiros cristãos, a ideia de que o cristianismo ele nada mais era do que um desenvolvimento natural do judaísmo, e que, por conta disso, os cristãos que não fossem judeus, os gentios, ao se converterem ao cristianismo, deveriam se apropriar de todo o arcabouço étnico que compunham a identidade do povo judeu. Veja, para Paulo, não tinha nenhum problema um judeu se circuncidar, um judeu seguir o calendário e o judeu seguir a dieta. Eram basicamente essas três coisas que eram mais importantes para um legalista: o calendário, a circuncisão e a dieta. Para Paulo não tinha problema, porque isso compunha a identidade judaica. Mas Paulo falava o seguinte: olha, você é judeu e quer fazer isso? Faça, é seu povo, é sua história. Mas um gentio que se converte, ele não precisa fazer isso. Porque o cristianismo, ele não é um desenvolvimento natural da tradição étnica judaica. Ele é algo que vai além do judaísmo. Algo que abrange todas as etnias do mundo e que abraça todas as pessoas. Então, o cristianismo ele é superior ao judaísmo nesse aspecto. Você não precisa se identificar culturalmente com o judeu, porque o cristianismo ele tem uma natureza universalizante. E o legalista tinha essa dificuldade. Os primeiros cristãos, todos os primeiros cristãos eram judeus. E eles tinham essa dificuldade de fazer uma distinção entre o que é cristianismo e o que é tradição judaica. E Paulo, a vocação missionária de Paulo era justamente fazer essa distinção para que os gentios cristãos pudessem ser incorporados ao corpo de Cristo. A terceira heresia que havia na época se chamava misticismo. É bom até a gente ler uma pequena citação que Paulo faz dela, que tem no capítulo 2, versículo 18, capítulo 2, versículo 18. Ele diz o seguinte: ninguém se faça árbitro entre vós outros, pretextando humildemente e culto aos anjos, baseando-se em visões e enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, na qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o conhecimento que procede de Deus. Então, o que Paulo destaca aqui são as visões e o enfatuado, né? Aquela coisa difícil de distinguir, aquela humildade forçada, proveniente de uma dificuldade de expressar o que sabe por meio de um conhecimento muito abstrato, pouco concreto, de visões, de revelações, que não são concretos, né? O evangelho é bastante simples e concreto, como Paulo ele vai deixar mais claro. E a quarta heresia se chamava ascetismo. O que era esse ascetismo? Era a ideia de que, ao penalizar o próprio corpo, ao você se afastar de certas comidas, certas bebidas, você estava se santificando, como se cumprir alguns requisitos fosse um meio propício para que você se santificasse. O cumprimento externo de certos requisitos, sabe? Entenderam? Então, é essa salada de frutas herética que Paulo está tentando resolver. E perceba que são 4 problemas muito distintos entre si, e Paulo ele resolve isso simplesmente dizendo a verdade. Só que do capítulo 3 em diante, Paulo ele vai deixar essas heresias de lado e ele vai entrar na parte prática da carta, que é onde a gente vai se ater. E por que isso é importante? Porque se a gente simplesmente falar Cristo é o fundamento último de tudo que existe, nele tudo subsiste, nele tudo significa, ele é o significado tudo de todas as coisas, parece meio teórico, né? Parece que isso não tem contato com o mundo concreto. Mas Paulo ele vai deixar claro que não. Essa forma de ver o mundo por meio de Cristo é a forma natural
é a forma original pelo qual as coisas foram concebidas. E por que isso? Nós, como cristãos, nós estamos acostumados à ideia de que Cristo ele é o nosso mediador entre nós e Deus. Isso é algo bastante claro para um cristão. Cristo é o nosso mediador. Só que o que Paulo vai defender nessa carta é que Cristo ele não só media a nossa relação com Deus, ele media todas as nossas relações. A nossa relação com o próximo, a nossa relação com o nosso cônjuge, a nossa relação com a criação, e a nossa relação no trabalho, e a nossa relação com nós mesmos. A gente só se entende por meio de Cristo. Entre mim e mim mesmo, a Cristo, para que eu possa me compreender. Nessa segunda parte prática da carta, ele vai falar sobre duas coisas. Uma é o que vocês não devem fazer, e outra é o que vocês devem fazer. A gente vai se concentrar nessa segunda parte, o que vocês devem fazer, para a gente poder ver de maneira prática como esse princípio de Paulo pode ser aplicado. Então, chegando enfim ao texto que a gente vai estudar hoje, que é o versículo 12 até o versículo 17. Eu vou ler rapidamente para que a gente possa esmiuçar esse texto, que é bastante harmônico. A gente vai perceber isso. Bora lá. Capítulo 3, versículo 12 ao versículo 17. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecido. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Essa parte dessa carta é muito interessante, porque Paulo ele vai justamente responder a um dilema que surge na nossa cabeça imediatamente quando a gente descobre que nós não somos salvos por meio de nossas obras. Paulo está dizendo o seguinte: olha, não adianta vocês cumprirem requisitos para ser salvo. E também não adianta vocês aparentarem uma sabedoria exterior, vocês cumprirem um checklist para agradar a Deus. Para pensar sobre essa ambiguidade entre ser e parecer, eu gosto muito de uma coisa que acontecia muito comigo na faculdade. Na faculdade eu tinha muitos professores, e eu acho que isso é uma experiência que todo mundo que passa pela faculdade e pela universidade também passa, que são professores com mestrado, doutorado, com vários títulos acadêmicos, várias qualificações, mas que na prática, no dia a dia da aula, eles não conseguiam passar o assunto. Então, por mais que ele cumprisse requisitos externos para a sua área, ou seja, por mais que ele tivesse o título, especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado, por mais que ele tivesse todo o arcabouço externo que o qualificava para estar lá, na prática, ele não conseguia dar uma boa aula. Isso é a ambiguidade entre o ser e o parecer. E Paulo ele vai justamente tentar quebrar com isso. Como é que você é cristão sem precisar parecer, sem precisar fazer requisitos externos? Ele vai dividir essa resposta dele em 3 partes. Primeiro, ele vai dar um fundamento. O que é que tem que ter no seu coração para você conseguir fazer isso? Como é que você tem que se portar diante de Deus para lhe capacitar a agir em todas as áreas de sua vida por meio de Cristo? E depois, ele vai aplicar isso em várias áreas. A gente vai focar aqui nesse texto, ele vai falar sobre as ações e as palavras. Depois, vocês podem ler a partir do versículo 18, que ele vai tratar sobre família, sobre relações de pais e filhos e sobre trabalho. Mas a gente não vai estudar isso hoje.
Então, ele vai tratar sobre o que deve ter no nosso coração, como nós devemos agir, como deve ser nossa ação e como deve ser a nossa palavra. E no final, no versículo 17, ele vai fazer uma síntese disso. Então, bora lá, começando pelo fundamento que ele vai colocar aqui. Versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Esse versículo é muito importante porque ele vai de encontro, ele vai contra um dos temores que a heresia gnóstica colocava no coração das pessoas. Segundo os gnósticos, para você agradar a Deus, para você ser justo diante de Deus, você tem que cumprir alguns pré-requisitos. Você tem que fazer algumas coisas. E por conta disso, as pessoas tinham medo. Elas não faziam as coisas por agradecimento. Elas não faziam as coisas por amar a Deus. Elas faziam as coisas principalmente por medo. Elas achavam que não eram salvas e precisavam primeiro se tornar justas para depois começarem a agradar a Deus. Paulo ele vai quebrar com isso. Esse raciocínio herético ele é chamado de raciocínio imperativo indicativo. Ou seja, o que é um imperativo indicativo? O imperativo é uma ordem, o indicativo é uma descrição. Qual é o raciocínio herético? Faça alguma coisa para você se tornar algo. Paulo ele vai inverter isso. Ele vai dizer o seguinte: você é algo, então faça alguma coisa. O que é esse algo que as pessoas já são? Ele vai falar aqui: santos e amados. É interessante. Santos é porque eles são justos diante de Deus. Cristo os santifica. O sacrifício de Cristo ele é imputativo. Os pecados de nós, os nossos pecados são imputados a Cristo, que se sacrifica por nós e os paga. Então, por meio da vida de Cristo, vivendo em Cristo, nós já somos santos diante de Deus. Nós não precisamos provar nada. Cristo fez as boas obras por nós e nós somos julgados pelas obras dele. Então, nós já somos santos. E, juntamente com os santos, nós somos os amados. Nós somos amados por Deus. Quando Deus olha para nós, ele não olha os nossos pecados. Ele olha as boas obras de Cristo. E em Cristo, ele se alegra em nós. Então, a gente é, ao mesmo tempo, justo diante de Deus e Deus ele se alegra em nós. Isso, segundo Paulo, essa indicação, essa descrição de que nós somos, deve produzir em nós, no nosso coração, um agradecimento que nos conduz a praticar boas obras. A gente vai ver isso mais adiante. Mas bora ler de novo o texto para fechar esse raciocínio. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, mostrando essa natureza afetiva da fé. A fé ela não é meramente intelectual. Ela não é um depósito de proposições lógicas. Não, a fé cristã ela nos toma por completo. Ela atinge a nossa mente, mas ela também chega principalmente no nosso coração. E no coração, na totalidade do nosso ser, inclusive nas nossas emoções. Então, ela é uma fé intelectual e uma fé afetiva. De ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Então, esse é o ponto de partida. O ponto de partida de Paulo é: vocês são algo, vocês já são algo, e agora comportem-se conforme isso. E nesse comportamento, o fundamento dele é a gratidão. A gente vai ver que esse tema da gratidão vai voltar de novo nesse texto mais adiante. 3 vezes ainda. Vamos lá. Agora a gente vai focar nas ações. As ações que Paulo vai tratar estão no versículo 13, 14 e 15. Vamos ler rapidamente só para sintetizar a ideia. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivos de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecido. Percebam que no começo do versículo 13, Paulo lhe desmistifica a ideia de que a vida cristã é um conto de fadas, porque ele já começa com o tema do perdão. Se você precisa perdoar alguém, é porque esse alguém pecou contra você, não é?
Então, ele já deixa claro que no meio da experiência cristã, nós não estamos imunes ao pecado. Nós vamos pecar e outras pessoas vão pecar contra nós. E a gente tem que saber lidar com isso. Porque a vida temporal, a vida agora, ela é carregada pela imperfeição. Nos nossos relacionamentos, marido e mulher, nos nossos relacionamentos com os nossos amigos, no nosso trabalho, com o nosso relacionamento com os nossos filhos, tudo é carregado pela imperfeição. Esse é um dos grandes males da modernidade. O homem secular, o homem que não deposita em Deus o fim último de sua satisfação, ele busca nos elementos temporais da vida, nos seus relacionamentos, nas suas experiências, no seu trabalho, um conteúdo último de eternidade que satisfaça o coração dele. Só que Paulo já está dizendo aqui que a nossa realidade, ela padece embaixo do pecado. Outros livros da Bíblia também vão tratar disso. Um livro clássico que trata sobre isso é Eclesiastes. O livro de Eclesiastes foi escrito pelo rei Salomão e é interessante porque ele faz uma experiência. É uma experiência que só um rei poderia fazer naquela época. Só um rei teria dinheiro para conseguir fazer aquilo, que é viver todas as experiências no máximo. Então, ele estudou tudo o que ele podia, ele teve todas as mulheres que ele podia, ele fez todos os empreendimentos que ele podia, e no final ele falou que tudo era vaidade. E é interessante que a conclusão dele, em 6 partes diferentes do livro de Eclesiastes, a conclusão dele é que nada na nossa vida terrena, dissociada de Deus, pode nos satisfazer. Mas há uma coisa que, se a gente conseguir lidar de maneira saudável, sabendo que é imperfeito, mas depositando em Deus a confiança de saber lidar com isso, a gente pode ser feliz. E essas 3 coisas que ele fala é, primeiro, ter temor a Deus. Segundo, ter um trabalho que lhe alimente, o fruto do seu trabalho lhe alimente. E ter um relacionamento com o seu cônjuge. Essas 3 coisas que ele vai falar em 6 partes diferentes do livro, ele fala, você, jovem, aproveite isso, porque é isso que Deus dá para você aqui na Terra. E esse tema ele volta também no Salmo 128, mostrando que as coisas na Terra, por mais imperfeitas que sejam, a alegria está acessível ao cristão. E é uma alegria simples, uma alegria que é imediata. A gente não precisa elocrubar demais para acessá-la. E como é que Paulo soluciona esse problema? Como é que Paulo ele soluciona esse problema de relacionamento dentro da comunidade cristã? Ele vai usar o quem? Cristo. Se lembrem que o fundamento do raciocínio dele é de que por trás de todas as coisas, tudo aponta para Cristo. E ele vai falar que o perdão de Cristo é que deve nos motivar a perdoar os outros. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. E ele vai falar sobre o amor, que é interessante o amor, que é o vínculo da perfeição. A conexão do Instagram caiu. A conexão do Instagram caiu. Eu vou reconectar no Instagram para que as pessoas possam voltar a acompanhar. Um minuto só. Para não perder nem um pouquinho desse seu raciocínio aí. Rapidinho. Claro. Alex, está gostando? Ô, Matheus, retornando. Estamos ao vivo novamente no Instagram. É com você, meu filho. Certo. Pronto, antes da gente ter esse problema de conexão, eu estava falando de por que o amor é o vínculo da perfeição. Ele é o vínculo da perfeição porque ele não é uma narrativa que apaga os fatos. Quando a gente vai falar sobre essas ideologias políticas, elas sempre são narrativas que escondem os aspectos ruins da realidade. Elas sempre tentam ser superiores à realidade no sentido de apagar os defeitos, entre aspas, que eles consideram.
Mas Paulo, ele não se afasta da realidade. Ele não se afasta de quem nós somos, pecadores, e que por conta disso nós padecemos e precisamos de perdão um dos outros. O amor é o vínculo da perfeição justamente porque ele não se esconde da realidade. Ele perdoa as pessoas a despeito de elas de fato serem pecadoras. E para fechar essa ideia de comunidade, de perdão mútuo, ele vai usar outra referência a Cristo, que é a paz de Cristo. Então, nós perdoamos uns aos outros porque Cristo nos perdoou. Se lembrem, Cristo é o fundamento último de todas as coisas que existem. Cristo nos perdoou, então, como Cristo nos perdoou, nós perdoamos os outros. E Cristo, ele institui a paz no seu corpo. O corpo de Cristo é a igreja, né? O corpo de Cristo é um corpo harmônico, coeso, de paz. Ele institui a paz entre Deus e o homem, entre os homens entre si. E essa paz de Cristo é o que também deve nos motivar nas nossas relações interpessoais. Então, acabando essa primeira parte de ações, vamos entrar agora na segunda parte, que são as palavras. Essas palavras que Paulo vai também tratar estão no versículo 16. Bora ler rapidamente. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Percebam que ele não restringe a instrução e o aconselhamento aos pastores da igreja. Ele fala a todos os cristãos. Todos os cristãos eles devem ter um conhecimento de Cristo capaz de comunicá-lo a outras pessoas. E ele também precisa experimentar Cristo em sua vida para habilitá-lo a aconselhar os outros também a viver. É algo que todas as pessoas dentro da igreja precisam se habituar a fazer. Geralmente, a gente coloca nas costas dos nossos pastores a responsabilidade pelo discipulado comunitário, né? Como se fosse o papel do pastor ensinar a palavra unicamente. Mas não, isso é colocar nas costas dos nossos pastores um fardo maior do que eles foram chamados a cumprir. Porque o pastor, ele é especialista em estudar a palavra. Ele é responsável por saber o grego, saber o hebraico, entender o contexto histórico de todas as cartas. Ele precisa dominar todos esses aspectos técnicos para comunicar a palavra fielmente. Mas não é só ele que tem que saber disso. Quer dizer, não é só ele que tem que saber da palavra. Nós, que somos cristãos normais, a gente não precisa saber as línguas originais. A gente não precisa necessariamente saber todo o contexto histórico daquela época. Mas a gente precisa saber o básico da fé por meio da palavra e a gente precisa experimentá-la em nossa vida a fim de comunicá-la e aconselhar outras pessoas a respeito dela. Isso é um dever que todo cristão precisa fazer. É algo que não só fortalece a igreja, mas também tira dos nossos pastores um fardo que eles não são capazes de suportar sozinhos. Outra coisa que é interessante nesse uso da palavra é que a palavra ela não serve só para instruir, ela não serve só para ensinar, mas ela também serve para louvar, mostrando de novo esse aspecto integral da fé cristã. Ela não é apenas uma fé intelectual, mas é uma fé que nos toma por completo, inclusive o nosso coração, e que transborda por meio de cânticos, hinos, louvores. Existem várias passagens na Bíblia em que os escritores transcrevem canções. E eu não estou falando de salmos, eu estou falando de textos na Bíblia em que a pessoa está escrevendo lá e do nada ela escreve uma canção. 2 exemplos básicos disso é Abacuque, o profeta Abacuque, que é um profeta que ele tem que lidar com um dilema, é o dilema do mal. Como é que Deus está usando um povo estranho para punir Israel? Como é que Deus está usando pessoas ímpias, ruins, para punir seu povo? Deus revela o plano para Abacuque e diante da revelação de Deus, do plano geral, Abacuque compreende esse plano e faz uma canção. É a canção de Abacuque. E outro exemplo também é o apóstolo Paulo, né? Na carta aos Romanos. Paulo está descrevendo como é que o Antigo Testamento ele aponta para Cristo e como é que Cristo ele cumpre todas as ordenanças do Antigo Testamento. E diante dessa revelação da harmonia, da experiência e da revelação de Deus, Paulo ele vai fazer uma doxologia, uma música,
no meio da carta de Colossenses. É muito interessante. Eu gosto, para exemplificar isso, como a ortodoxia, ou seja, como o conhecimento verdadeiro de Deus, ele redunda em doxologia, ou seja, em louvor, como conhecer a Deus nos faz adorá-lo e louvá-lo. Eu gosto de usar muito esse exemplo no caso dos filmes da Disney. Vocês já perceberam que nos filmes da Disney, naqueles desenhos, sempre tem um musical, né? Sempre tem uma música. E toda a música do filme, com exceção de um filme só, que é Tarzan, todos os outros filmes da Disney, a música ela é um desenvolvimento natural dos sentimentos e dos momentos em que os personagens estão. Então, tem dois personagens lá conversando, discutindo o que seja, e diante dessa discussão, eles não conseguem mais expressar as suas ideias por meio de frases lógicas. Então, eles precisam cantar. É mais ou menos isso também o que a Bíblia fala aqui na experiência cristã. Tem um momento em que a gente não consegue mais expressar o nosso conhecimento de Deus simplesmente através de lógica, de proposições. A gente precisa se dar por inteiro, que é a experiência de cantar, de sentir, de ter ternos afetos, etc. E Paulo vai tratar disso. Não sei se vocês perceberam, mas nesses dois blocos de ações e de palavras, ele vai falar 2 vezes sobre agradecimento. No finalzinho do versículo 15, ele fala, sede agradecido, falando sobre ações. E no finalzinho do versículo 16, ele vai falar, com gratidão em vosso coração, mostrando como o agradecimento a Deus, pelo fato de você já ser santo e justo e amado por ele, lhe conduz a isso. E no final, por fim, no versículo 17, Paulo ele vai sintetizar de uma maneira muito sofisticada esse final, muito harmoniosa, porque ele vai sintetizar de trás para frente. Percebam. Bora ler o versículo 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, bora lá. Ele fala, tudo o que fizerdes, seja em palavra, que foi o que ele acabou de falar, seja em ação, que foi o que ele falou antes da palavra, fazendo em nome do Senhor Jesus, dando a ele graças a Deus Pai. Gratidão, que foi a primeira coisa que ele falou. E no meio desse versículo, percebam o que ele diz. Em nome do Senhor Jesus. Essa ideia de fazer as coisas em nome de Cristo é justamente tudo o que ele está tentando colocar na cabeça dos colossenses, que é de que a nossa conduta ética e a nossa forma de ler a realidade, ela é mediada por Cristo. Depois ele vai aplicar isso em casamento, criação de filhos e trabalho. Mas a gente não vai entrar nisso porque não é o escopo do estudo hoje. Mas a gente vê, né, essa síntese de Paulo da ideia de que Cristo ele é o mediador de tudo, não só entre nós e Deus, mas também entre nós e a criação, nós e o nosso próximo e até entre nós e nós mesmos. É só por meio de Cristo que nós nos conhecemos e também nós sabemos como agir. E não caímos nem no legalismo, nem no antinomismo, né? A gente nem idolatra a lei, nem acha que deve descumpri-la. Mas sim, tudo se cumpre na pessoa de Cristo. Era isso que eu queria falar, o estudo. Que legal. Ô, Matheus, eu tô com uma dúvida. Oi. Eu aprendi com um pastor meu que a graça é tão engraçada que eu não tô nem conseguindo achar. Pode ou não pode, hein? Bota o talite na cabeça. Toca agora. E aí? Então, Se for para tiração de onda, pode. Ah, pode. Mas isso aqui não faz parte, não? Isso aqui não faz parte, não? Se for para tirar onda. Se você for judeu e gosta da sua cultura, pode. É só para os judeus, né? Ah, eu pensei que para ser cristão tinha que. O Diogo. Pode falar, Alex. Oi? Não, eu pensei que para ser cristão precisava tocar chofar e andar com o talito na cabeça. Ou até mesmo mostrar a Bíblia aqui fora. Então, Diogo, no que Mateus falou,
ele deu até o nome, né? Heresia de Colossos, né? Onde sintetiza, né? Esses 4 pontos, né? Esses 4 pontos que ele falou, que é muito importante. Por que é muito importante o que ele falou? Porque a heresia de Colossos, ela é tão presente dentro da igreja hoje em dia, né? Os 4 pontos que ele falou, né? Que é o misticismo, o legalismo, o gnosticismo e o ascetismo. O mix dessas 4, vamos dizer assim, esses 4 pensamentos heréticos, né? Que forma, num todo, a heresia de Colossos, né? Que foi o que ele falou. Ela é tão presente que Diogo ele iniciou uma brincadeira agora. E dentro dessa brincadeira, isso é isso que Diogo fez, muitas igrejas praticam, é a influência da heresia de Colossos, para não destrinçar cada uma. Inclusive, lá em São Paulo, fizeram até um templo de Salomão, para você ver como é atual o que ele falou, né? Bem detalhado, resumidamente, mas detalhado. E outra coisa importante que ele falou, eu queria puxar mais um pouquinho para o ascetismo, né? Principalmente, né? Que eu até escrevi o que ele falou, né? Essa questão do culto a si mesmo, né? Para parecer, né? O que faz ou deixar de fazer, para ter aquela aparência de santo, também é bastante atual. E que a gente precisa realmente se libertar dessas influências malignas, eu posso dizer assim, né? Essas influências da heresia de Colossos, né? Que, repito, é muito presente, e em relação ao ascetismo, é muito presente também, de você ter que... Né? Naquela época, alguns ascetas, eles deixavam famílias, os caras ficavam fanáticos para subjugar o corpo, né? Para alcançar uma santidade. E hoje a gente vê de uma outra forma, numa outra roupagem, de uma outra forma, mas que se repete hoje em muitas igrejas no Brasil e no mundo. Como é importante, como é simples o que Cristo fez por nós, o que ele fez na cruz, a suficiência, a plenitude. A gente precisa entender que hoje nós temos a plenitude em Jesus. Como foi a palavra que o Mateus falou, eu até anotei algumas coisas aqui. E outra coisa, Mateus, antes de passar a palavra para os meninos, eu posso falar depois para os meninos falar, que eu também separei aqui, mas eu queria que Diogo e Caio também falassem alguma coisa, mas é muito real, Diogo. Essa heresia de Colossos, não é isso, Mateus, que você falou? Onde abarca essas 4 situações que influenciaram no pensamento de uma época, eu acho que no 1º e 2º século, se não falha a memória. E que respinga hoje em dia. Com outra roubagem. Só completando um pouco do que o senhor falou, Titio, esses elementos que tentam criar uma identidade entre a comunidade cristã hoje e o povo judeu, a meu ver, ele também é uma estratégia para tentar trazer ao imaginário do povo a ideia de que as promessas de prosperidade que Deus fez à nação de Israel são aplicáveis a eles hoje. Perfeito. Então, eu acho que essas batas, essas armas, tudo isso, cria no imaginário das pessoas a ideia de que eles são judeus. Então, aquelas promessas que Deus fez à nação judaica no Antigo Testamento aplica-se a eles hoje. Eu acho que isso está por trás também dessa moda. Assim. Sem dúvida. Né? Você vê, né? Templo de Salomão em São Paulo, comemoração de determinadas festas. Eu participei muito disso, né? Mas graças a Deus, ele renovou a minha mente, né? Mas e aí, Caio? Caio? Oi, estão me escutando? Bem. Eu estou com um pouquinho de dificuldade no tempo aqui, tá cortando um pouco para mim, mas queria entrar com um comentário bem empírico nosso, né? Bem sensível para a gente, que são esses penduricalhos que é colocado no meio da nossa caminhada para dar
na minha concepção, uma falsa impressão de um Cristo mais palpável, né? Em alguns momentos, me parece ser isso. Eu sei que existem aproveitadores da fé, eu sei que existem pessoas que se aproveitam desse momento, mas eu gosto de acreditar que existem vertentes que acontecem por pura falta de conhecimento. E eu acho que a nossa história ela vem mostrando que o ser humano ele vai acreditando em coisas que são mais palpáveis, né? Hoje a gente tem plena certeza de que esses penduricalhos todos não são necessários para que a gente se aproxime de Cristo, muito pelo contrário, porque ele rasgou o véu, né, do templo de cima a baixo e a nossa comunicação com ele é direta. A gente não precisa mais de intermediador, não precisa mais de sacerdote. Eu vi algumas vertentes cristãs nessa semana, enquanto eu dava uma olhada no tema, na qual acreditavam ainda hoje na penitência, né? Pelos Os pecados. ascéticos. Os ascéticos. Isso. E eles choram na frente dos templos, eles dispensam tempo tentando eles mesmos pagar a conta que Cristo já pagou. Então, é complicado você ver ainda hoje correntes cristãs, igrejas cristãs, que se dizem cristãs, né? Se apegando a algo que, no meu ver, anula, né? Anula tudo aquilo que Cristo fez e coloca uma doutrina superior, ou tenta colocar uma doutrina sobre aquilo que Cristo pregou na palavra, como o Mateus falou aí, é tudo tão simples, é tudo tão descrito, né? Tão visível para a gente ali, tão alcançável. E eu acho que o ser humano mesmo ele tem essa tendência tanto de não buscar o conhecimento de fato daquilo que está seguindo. Acho que é um problema gigante da igreja contemporânea, simplesmente sentar ali no banco da igreja e escutar e ir para casa como aquilo fosse um bate-ponto ali de final de semana, e vai para casa, não lê, não estuda, não dispensa tempo naquilo ali. E se você está numa igreja que costuma fazer festas judaicas, penitências, ou então, não sei, as mais diversas, os mais diversos penduricalhos que colocam aí dentro do evangelho, você não vai questionar aquilo, porque você não vai ter a verdade, você não vai estar a par do que é a verdade, de fato. Então, virou uma cultura dentro da congregação ali, né? você aceita aquilo ali como uma cultura. E mesmo que você não concorde com o que você está vendo, você não tem base para combater, você não tem base para colocar a tua tese, porque você simplesmente não sabe o que está acontecendo ali. Isso não acontece só no cristianismo, em todas as religiões. É falta de conhecimento, né? Que a gente acaba caindo nisso. Pois é, resumindo o que Mateus falou, né? Que ele já resumiu, porque é um tema muito amplo, né? Ele poderia detalhar mais, mas o que eu entendi do que Mateus falou, e a gente já tinha discutido já algumas coisas, é que o nosso alvo, o nosso foco é exclusivamente na suficiência de Cristo. Para quê? Para quê? Eu até marquei que ele citou aqui, que foi Colossenses 2,8, que diz assim, em Colossenses 2,8, que fala: tenham cuidado para que ninguém escravize, em algumas outras versões é enredar, a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Eu até anotei aqui, principalmente enredar. Enredar, a preocupação de Cristo é, né, como a gente falou, o alvo e o foco é na suficiência de Cristo. Ele é suficiente. A gente não precisa de mais nada. Não precisa fazer obra não, Alex? E nessa passagem, fala em enredar. O que é enredar? Na cultura grega,
enredar, na literatura grega, enredar significa um ato de preparar uma armadilha para apanhar uma ave ou um animal pequeno. Isso é uma armadilha que aquelas pessoas que falam bonito, com uma boa lógica, né? Para tirar a gente do foco da suficiência de Cristo. É uma armadilha, o apóstolo Paulo fala. É misturado, Alex. É uma misturado. armadilha. Eles misturam com verdade, eles misturam com coisa legal, eles misturam com coisa legal e bonita para que fique confuso. Isso na realidade, né, a gente não vai entrar nisso, mas houve 2 grandes combatentes na época, né, Mateus, que foi Tertuliano e Irineu de Lyon, que combateu no século II essa questão toda, né, que depois foi superada, mas só que não foi destruída completamente. O culto a anjos continua ainda. O legalismo, né, e tradições judaicas, como o Mateus falou, e Caio e Diogo falou, que não é para gente que é gentil, ou é para tirar onda, tire onda, ou se você é judeu, né, que Mateus até brincou. Então, isso ainda permanece, essas questões, que a gente não vê, a gente está inserido dentro da igreja, aí participa, essa passagem a gente não vê com mais detalhe, e nem o endereçamento da carta que o apóstolo Paulo fez, que entregou na mão do... Como é o nome do caba? Eu me esqueci lá. Epáfras, né? Que foi o Epáfras que, segundo a história, diz que foi ele que ele fundou a igreja de Colossos, né? Que o apóstolo Paulo evangelizou ele lá em Efésio, e ele, né, segundo a história. Então, isso é muito real, e a gente tem que ter cuidado. Por quê? Porque se a gente, como o Caio falou sobre esses penduricalhos, né, que a gente pode chamar também de engodo, a gente vai engolindo e não vai percebendo dentro de certas igrejas que a partir disso, eu sei que eu vou ser criticado agora, não tem problema, até vocês podem criticar se eu estiver equivocado, a partir de todo esse movimento da heresia de Colossos, influenciou muito na criação da igreja dos mormons, no islamismo, né? Eu até pensei aqui e no neopentecostalismo. Eu sei que a pessoa infelizmente é a minha opinião, não sei se vocês concordam, né? Inclusive eu posso citar um exemplo, o G12, né? Eu acho que foi até o Augusto Nicodemos que falou que o G12 ele também foi influenciado por essa heresia, alguns elementos da heresia de Colossos, né? Enfim. É o elemento do que há um líder que tem um conhecimento oculto e que você precisa se associar a ele para ter acesso à verdade das escrituras. Que, Mateus, a gente pode colocar esse aspecto no terceiro aspecto que você falou, que é o aspecto místico, né? O culto a anjos ou visões. A nossa fé não tem que ser baseada em revelações, visões, sonhos ou misticidade. A nossa revelação, a nossa caminhada, ela tem que ser baseada nas escrituras, só na escritura, só na palavra, no que os apóstolos deixaram, no que Jesus Cristo deixou. Acabou. O que você fala aí, Alex, é interessante, né? Quando novo na fé, uma coisa que eu ouvia bastante sua era isso. Não é pelo que você vê, não é pelo que você sente, e sim pelo que você acredita. Porque no momento que você deixar de ver e de sentir, aqueles que vivem disso vão esfriar. E você que está na palavra, você que está no crer, você está mais firmado, ou seja, dificilmente a sua casa vai cair. Você vai permanecer firme. E também não sei se vocês vão concordar, o Mateus, que esse negócio, vou dizer esse negócio que é o meu jeito mesmo de falar, né? Esse negócio de não pode, também tem influência nesse lance da heresia de Colossos. Não pode, esses dogmas. Não pode raspar o sovaco, não pode entrar de bermuda na... Entendeu? Isso tem uma influência. Deixa o sovaco peludo, deixa as pernas... Isso tem influência na heresia de Colossos. Ô, Caio raspa as pernas, pô. A minha até coçou agora.
É uma dúvida que eu estava aqui para tirar, pastor Alex. Eu realmente raspei as pernas e agora eu não sei se eu posso participar da live e, sobretudo, para a igreja, né? Olha, não, você perdeu, você não é mais santo, porque você descumpriu aquilo que estava escrito que não pode raspar a perna. Você não é santo, eu sou mais santo porque eu. É fogo, Uma né? coisa É mais ou menos isso que acontece, Teteu. é, É uma mais ou coisa menos que eu isso. gosto dessa carta é porque, como ela trata de várias heresias, ela mostra erros em vários níveis, né? Então, há esses níveis mais rudimentares, elementares, de, como o senhor falou, da perna raspada, de ter que andar de saia, senão você está pecando, se andar de calça, A mulher no caso. aparência de santo e Pois é, santa. esses erros mais rudimentares, né, ascéticos. Mas também tem aqueles erros mais intelectualizados. Aqueles erros de tentar ler Cristo por meio da sua filosofia da moda. A filosofia da moda. Qual era a filosofia da moda na época? O gnosticismo. O gnosticismo. É Por causa uma... de Platão, né? Isso. Que ele deram o nome de Assim, neoplatonismo. Neoplatonismo, deram na época o nome. isso. É porque os gregos eles tinham uma dificuldade muito grande em sintetizar a ideia de matéria e forma, né? A religião deles era uma luta entre essas duas coisas. Eles acabaram transpondo isso também para a filosofia. Perfeito. Eles tinham uma aversão muito grande às coisas concretas, às coisas materiais. Eu acho que eles chamavam. Desculpa, Teu. E eles achavam que a perfeição das coisas estava na ideia abstrata. Essa ideia, essa filosofia da moda acabou mudando a forma como eles viam Cristo. E isso, no primeiro século, já existia e foi se desenvolvendo a ponto de criar uma outra heresia chamada docetismo. Essa heresia, docetismo, ela falava que Cristo ele não se encarnou concretamente. Ele apenas aparentava estar encarnado. Aparentava. Mas era como se ele fosse um fantasma. Ele só aparentava estar encarnado, porque eles não concebiam a ideia de que Deus, que é perfeito, pudesse encarnar-se. Era se chama aquela dicotomia platônica entre o divino, que é o espiritual, e o material, que não presta, é imperfeito. É feito esse óculos. Né? Platão dizia que esse óculos me corrija que eu não estou lembrado, que esse óculos era um reflexo do perfeito. Ele é imperfeito. Isso. Aqui na materialidade. E isso é perigoso em relação a Cristo. Eu me esqueci o nome desse que tu falou aí. Mas eu me lembro disso, o docetismo. É perigoso porque pode mexer com a questão do cristianismo em relação ao Deus encarnado. Ao Deus encarnado. E não só o docetismo. Esse hábito de ler Cristo em função de sua filosofia existe hoje. Quando um esquerdista fala que Cristo era um socialista, um comunista, ele está fazendo isso. Perfeito. Ele está lendo Cristo a partir de sua ideologia política. Ele está reduzindo a pessoa de Cristo. E a teologia da libertação é um grande carro-chefe desse tipo de pensamento dicotômico, né? Herdado pelo gnosticismo. Só uma dúvida. Então não preciso fazer a obra no sentido assim, fazer boas ações para ser salvo? Para ser salvo, não. Mas a prática de boas obras é uma evidência externa de uma salvação que já aconteceu. É o que se chama de santificação, né? Perfeito. E essa questão aqui, ó. Fala do espinho na carne de Paulo, pediram aqui para falar. Acho que aí. Se Paulo não falou o que era, eu é que não sei o que é. Fica difícil. Eu ia falar isso. Se Mateus falar do espinho da carne de Paulo, eu vou lá agora, porque eu quero uma tese, porque eu até hoje não sei especificamente dizer o que é. A gente pode fazer inferência, mas é complicado dizer exatamente o que é. Se o Mateus ele falasse o que era o espinho na carne de Paulo, em seu detalhe, ele estaria indo em contra tudo que ele acabou de falar em quase uma hora. E tem outra coisa também. Essas questões controversas do cristianismo, espinho na carne, o que é aquele terceiro céu que Paulo andou e não sei o quê, eu tenho a impressão de que essas questões controversas, elas absorvem demais a nossa atenção. Eu acho que o básico do cristianismo, o Sermão do Monte, a salvação por Cristo somente,
eu acho que a gente se esquece dessas coisas básicas e se foca muito em questões periféricas e que não tem solução. Mas a gente quer solucionar esses problemas para ter uma satisfação intelectual, quando a gente devia estar focado em viver conforme Cristo, e não em responder essas coisas muito distantes da nossa habilidade, né, de compreensão. É verdade. Tem uma fã aí, ó. Caraca, esse é nosso menino Teteu. É. Um beijo, titia. Ô, Matheus, Pois é, Teteu. Matheus já viu a situação lá do Prega Paletó? Não. Movimento Sei o que Prega é. Paletó. Foi um Não, abençoado. também não sei, não. Um abençoado que tá Não sei me lembrando aqui no WhatsApp, tá assistindo a live, e ele me lembrou de uma situação que aconteceu dentro de uma igreja bem tradicional, cheia dessas doutrinas, na O que qual... é isso aí, Alex? É uma corneta? Não, deve ser coronavírus isso aí, viu? Vamos ver isso aí. Vamos orar Cigarro. depois no final. Mas ele foi instruído, ele foi convidado primeiro para pregar, tanto pela sua experiência de vida e seu testemunho, que era muito forte, quanto pela sua sabedoria com a palavra mesmo. Ele era um estudioso de muito tempo. Então, a igreja pediu para que ele fosse de paletó e gravata, que ele só podia subir no púlpito se fosse de paletó e gravata. Perguntou se ele tinha, se ele não tivesse, iam providenciar para ele, e ele ficou com isso na cabeça durante uma semana. Quando ele chegou lá na igreja, no púlpito para pregar, uma igreja gigantesca, ele subiu no púlpito, colocou o paletó na cadeira, a gravata na cadeira, e ele foi saiu do púlpito. Aí as pessoas ficaram, os pastores, rapaz, vem cá, vai pregar. Ele voltou lá e falou, prega paletó. Prega paletó. Vai, paletó, prega. Vocês estão dando mais importância ao paletó do que eu, que estou aqui com o conteúdo para pregar, então pede para o paletó pregar. Eu vou para outra, eu vou ficar ali na cadeira assistindo o paletó pregar. Uhum. Então, são essas coisas que às vezes a gente se apega, né, muito a esses detalhes, como se o paletó fosse dar uma aparência a ele de mais sábio ou menos sábio, quando a questão não é os penduricalhos, é o conteúdo, é o que ele tem ali para passar. Né? É o seu parecer, né, que o Matheus falou, né? Exato, exatamente. Mateus resumiu aí perfeitamente a pergunta de Diogo. Para mim, perfeito, Mateus. A salvação ela não é o resultado dela, está escrito. Isso a gente não precisa nem discutir, isso está escrito, não é o resultado do que a gente faz ou deixa de fazer aqui. Mas ela é um indicativo muito forte de que sim, você é salvo. Ela é uma evidência. Então, isso não deveria nem ser discussão. Na verdade, a gente passa um tempo tão grande discutindo essas coisas acerca da salvação, mas o que importa não é o proceder, e sim a gente tentar adquirir o conhecimento verdadeiro do que é, para que aquilo que esteja dentro da gente não reflita a doutrina de aparências de todas essas linhagens que você falou aí. Amém. Espero que essa live, né, pelo menos para mim, a gente possa não dar espaço mais para nenhum tipo de argumentos ou retóricas que façam desviar a nossa mente da plenitude de Cristo, nem da sua suficiência. Cristo é suficiente. E não sei se a gente já está acabando, né, Diogo? A gente já estouramos um tempo, porque o conteúdo foi muito bom, né? O Matheus, ele é bastante didático aí. Ele conseguiu passar com clareza o conteúdo. Bem expositivo, né? Isso. Uma coisa bem expositiva, bem didática, né? Matheus, tem espaço na agenda aí para outras lives. Vamos, libera um espaço aí na tua agenda para a gente, tá? Matheus, você consegue um espaço aí para as próximas 46 quarta-feiras, se der? Agora vai ter que fazer dentro de 25 Eu posso fazer uma indicação de livro? Pode, Esse deve. livro aqui, do pastor Augusto Nicodemos.
É uma exposição livre de Colossenses muito bom. A supremacia A suficiência, e a suficiência de Cristo. Boa. excelente. Pastor Augusto. Boa indicação. Eu não E o sei se eu Augusto? consigo, eu não sei se tem em inglês, né, Teu? Porque aqui, quando eu compro o livro, eu não consegui em português, Caio. Só pelo Caio. Provavelmente tem já, viu, Alex? Aqui, Muita obra dele traduzida já para o inglês. então, eu fui para algumas livrarias aqui. Cara, não achei nada do Augusto Nicodemo, cara, em inglês, né? Internet, procura Então, na internet. mas eu não sei se eu vou. Eles mandam para cá em português, porque é assim, cara. Aqui, as livrarias, é raro eu achar um livro em português, né? Eu acho É que só pela negócio, Amazon você consegue comprar, tio. Aliás, qualquer 300 Eu vou reais tentar. desenrola, eu mando para aí. Mas você é bonitinho, né? Mas você é espertinho. Eu faço melhor, eu entrego mais rápido por 270. Olha outra resenha do outro. Fica tranquilo, Matheus. Liberalismo é bom por causa disso. Tem muito mais aí dentro, acredito, e transborda aí na nossa vida, transborda na vida do Das povo de pessoas, Deus, né? das pessoas, certo? As pessoas estão precisando ouvir isso, a palavra de forma simples, verdadeira, sem muito enfeite, sem muito misticismo, a verdade, palavra da Bíblia, Direto ao de ponto, Deus, né? Amém. entendeu? Com contexto, né? E bíblico. Porque assim a gente não vai perecer, porque o Senhor fala que o povo dele está perecendo em muitas áreas. Por quê, Diogo? Por falta. Falta de conhecimento. Tem um conhecimento, mas alguns viés, né? Algumas tendências terminam atrapalhando e não dando lugar para que o Espírito Santo lhe ensine acerca de todas as coisas. Né? Também só letra mata. Só letra mata. É o que a gente quer fazer, né? A ação, nosso proceder, ele precisa ser acompanhado também das ações. É o que a gente está tentando fazer. Vocês que estão assistindo ainda a live, a gente está apoiando um projeto chamado Rugido do Leão, lá em Catende, tá? Eu queria relembrar vocês, por favor, pessoal, a gente já falou do projeto. O projeto ele tem uma intenção muito linda de recuperação de pessoas na droga, e vale muito a pena o apoio a esse projeto. A gente está buscando suprimentos para eles lá. E quem quiser saber mais um pouco sobre o Rugido do Leão, sobre esse projeto lá em Catende, fala com a gente aí. Tem aqui o nosso bonitinho aqui, Pastor Alex, tem o Diogão aí, por favor, quem puder, entre em contato. Alex, Oi. aí pertinho tem uma pessoa que pode dar consultoria para você, olha. Estamos na época da tecnologia. Lá na Amazon. Consegui o livro do Augusto Nicodemos. Pois é, a minha filha sabe mexer. E no dia que ela mexeu para comprar um negócio para ela, um Mac, se desesperou. Comprou um McDonald's. Quase que morre do coração. Ai, meu dinheiro. Tá parecendo que foi entregue, mas não chegou o meu produto. Ai, meu Deus. Por isso que eu não gosto de comprar nada pela internet. Confia no Senhor, né? Ai. Eu sou um velho que gosta de ir na livraria, pegar o livro e pagar. Não, o livro é bacana. Eu prefiro o livro físico do que o digital. Gosto de riscar, gosto de marcar, gosto de escrever. Eu também. Mas eu confesso que eu acostumei com PDF, principalmente com alguns programas que existem hoje, alguns aplicativos que existem de marcar. Mas o físico não tem comparação, né? Bom. Eu gosto de riscar também. O Matheus fez indicação de livro aí, A Supremacia da Soberania de Cristo, né? Da Suficiência de Cristo, de Augusto Nicodemos. E eu vou fazer uma indicação de um livro muito bom, de Norman Geisler, se chama Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Bom também. O Norman Geisler é um monstro. Esse cara é um monstro. Então não vou ver mais não, vou ler mais não. Então, eu tenho uma sugestão, cara. Eu tenho uma sugestão também, já que hoje é o dia da sugestão, tem uma sugestão.
E aí? Tem um Ah, livro isso aqui. aí, esse aí é o principal. É outro Ei. livro. Genebra. Uma outra Lê a coisa muito Bíblia. também, ó. Esse é qual, Caio? Lendo as escrituras com os reformadores. Timothy Boa. George. Bom também, bom. Muito bom. Eu digo, leia com o Espírito Santo, leia com os reformadores, não. E aqui é um presente, né? Um presente aqui, ó. Foi eu Isso que é dei? Foi eu que dei, não foi? Foi eu Presente que dei. aqui. Foi eu que dei quando, Caio? 2012. Olha a data. Fantástico, John Burke. John Bull. Grande John Bull. Beleza. Proibido. Ok. 1h30, estouramos nosso horário. Matheus, fica o convite para próximas lives. Você está aqui conosco, trazendo mais conteúdo, transbordando aí mais da palavra de Deus. Obrigado, Alex, por mais uma quarta de graça. Caio, vocês têm algo a mais para falar para a gente encerrar? Pedi só para Matheus mandar um abraço lá e um beijo para Marco. Para Marco. Matheus, manda um beijo pro povo aí, Matheus. Um beijo, Marco. Beijo, Marco Luciano. Tá. Eu nem me liguei. Forte abraço. Teu, vem pra cá pra dar um cheiro. Tio, dá um cheiro. Alex, Ah, Luiz Gustavo mandando um abraço e um beijão para você. um beijo, que Deus abençoe sempre, todos. Né? Que Deus abençoe todos, que se Deus permitir, quarta-feira a gente tá de volta, né? Aprendendo junto com todos. E que Deus nos abençoe nossa família, quem assistiu, e as pessoas que representam. Alessandra Martiniano, tá dizendo Alessandra é minha princesa também. É minha princesa. Ela é Leca. Martinho. Lutero? Não. É Martinho o seu sobrenome? Mateus, rapaz. Ana também tá pedindo um beijo, Matheus. Aí é com o Alex, Não, mais tarde, quando a gente ligar aqui, a gente vai conversar. Será? Ô, Glória! Será? Forte abraço, pessoal. Até a próxima Amém. quarta. Deus abençoe. Um beijo.